Então, sabe o que realmente me incomoda? Como o Endrick, de alguma forma, virou o bode expiatório em todas as conversas sobre a seleção brasileira. Quando ele é literalmente um dos poucos jogadores que parece realmente querer mudar as coisas. Sério mesmo. As pessoas continuam agindo como se o Brasil estivesse cheio de jogadores consistentes. Mas onde estão os números que provam isso? Talento nunca foi o problema. O desafio sempre foi transformar talento em time. Se você também enxerga isso de forma parecida, deixa seu comentário e deixa o like. Pega o Vini Gio, por exemplo. Um talento incrível, sem dúvida, mas muita gente esquece que o impacto dele pela seleção nem sempre acompanha o nível que ele mostra no clube. Depois tem o Rafinha, que é sempre muito falado. Mas nos momentos importantes pela seleção, ele também não costuma ser o diferencial que todo mundo espera. E nem vamos entrar na discussão sobre a constante rotação de atacantes que entram, são exaltados e depois somem após alguns jogos medianos. Enquanto isso, o Endrick mal teve uma chance real de se firmar. Toda vez que ele é convocado, são minutos limitados ou situações táticas estranhas, onde esperam que ele resolva jogos sozinho como mágica. Mas, mesmo assim, quando o Brasil não vai bem, o nome dele ainda é colocado na conversa como se ele fosse parte do problema. E o mais confuso é que isso tudo acontece enquanto ele ainda é adolescente. Numa fase em que a maioria dos jogadores ainda está se desenvolvendo física e mentalmente, ele já está sendo julgado como um veterano que deveria carregar toda uma seleção nas costas. Essa expectativa por si só já é injusta, porque, se você olha de verdade a trajetória dele, dá para ver que tem algo diferente ali. No clube, ele já mostrou flashes de uma mentalidade de elite e confiança, agressividade e um instinto natural na frente do gol que não dá para ensinar. Esse tipo de coisa o Brasil diz há anos que está em falta. Mas, em vez de construir ele aos poucos, parece que o ambiente ao redor já está dividido. Tem gente que o trata como salvador e gente que o descarta completamente assim que algo dá errado. Não existe meio termo, nem paciência, nem estrutura. E talvez esse seja o verdadeiro problema aqui. Não o Endrick, não o Vini, não o Rafinha, mas um sistema onde todo jovem talento é ou transformado rápido demais em herói ou culpado, antes mesmo de ter uma sequência real de jogos. E o pior é que isso não acontece só dentro de campo. Fora dele, a narrativa parece já pronta, antes mesmo de qualquer jogo começar. A cada convocação, a discussão não é como encaixar o Endrick no time, mas sim se ele merece ou não estar ali. Como se fosse um privilégio e não parte de um processo natural de desenvolvimento. Enquanto isso, outros nomes entram e saem da seleção sem o mesmo peso de cobrança. Um jogo ruim de um jogador mais experiente vira fase, momento, falta de ritmo. Já com o Endrick, qualquer erro vira prova de que ele ainda não está pronto. É uma régua completamente diferente, e isso acaba criando um ambiente estranho, quase contraditório. Porque ao mesmo tempo em que existe pressão para renovar a seleção e apostar em jovens, não existe paciência real para que esses mesmos jovens amadureçam. Querem um novo protagonista, mas não querem aceitar o tempo que isso leva. E aí entra outro ponto: a falta de continuidade. Nenhum atacante consegue ganhar confiança jogando 10, 15 minutos por partida, entrando em jogos já decididos ou em situações caóticas. Futebol de seleção não é só talento, é repetição e entrosamento. Confiança. E isso simplesmente não existe quando toda convocação parece um teste novo. Mas ainda assim, a cobrança vem como se o contexto não importasse. Como se um jogador de 17, 18 ou 19 anos tivesse que chegar, se adaptar instantaneamente e resolver tudo sozinho, enquanto o sistema inteiro continua instável ao redor dele. No fim das contas, o que mais chama a atenção não é só a crítica em si, mas a rapidez com que ela muda de alvo. Um jogo ruim aqui, uma decisão errada ali, e de repente o discurso inteiro muda de promessa do futebol mundial para superestimado em questão de semanas. E isso diz mais sobre o ambiente do que sobre o jogador. Talvez o Endrick nem precise ser tratado como salvador, nem como problema. Talvez ele só precise ser tratado como o que ele realmente é: um jovem talento em desenvolvimento. Em uma seleção que ainda não encontrou estabilidade suficiente para proteger seus próprios talentos. Porque enquanto a narrativa continuar mais forte que o processo,
Qualquer jovem que surgir vai passar pelo mesmo ciclo: hype, pressão, crítica e pouca construção real. No fim das contas, não se trata de colocar o Endrick como salvador nem como problema da seleção. Ele é só um jovem talento, tentando crescer num ambiente onde a paciência parece sempre menor do que a expectativa. O Brasil continua tendo jogadores de qualidade. Mas falta algo que não aparece em highlights: continuidade, confiança e um projeto que proteja quem ainda está em desenvolvimento. Sem isso, qualquer promessa vira alvo rápido demais, seja justa ou injustamente.